Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto da tua palavra e que ele nos sirva de instrução e de reflexão. Querido Deus, abre as nossas mentes e que possamos entender a tua vontade por meio do Espírito Santo. Perdoa, Pai, os nossos pecados e que possamos entrar em comunhão sempre contigo. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia das Mães a todas vocês que são mães. Neste dia nós celebramos não apenas uma data, mas a própria essência do amor incondicional e da força que move as nossas vidas. Ser mãe é uma jornada de nuances, é uma jornada de alegrias, de realizações, mas também de grandes desafios e dificuldades. A dedicação, a resiliência e o amor inabalável de uma mãe são faróis para a nossa sociedade, especialmente em momentos de turbulência como nós temos vivido.
e compreender a influência inestimável que o papel de uma mãe tem, junto não apenas aos seus filhos, mas junto à sociedade, é a melhor forma de nós honrarmos hoje as nossas mães. Eu me lembro quando, há alguns anos, eu li uma matéria que me deixou emocionado. Esse conflito que existe entre israelenses e palestinos não é de hoje. Sempre houve conflitos dessa natureza. São conflitos que vêm de milhares de anos. Mas, num certo momento, as mães judias e as mães palestinas deram-se as mãos e caminharam juntas, clamando por paz na região. Não havia distinção entre israelenses e palestinas. O que as unia era o espírito materno, era aquele papel que apenas uma mãe consegue desempenhar. O amor delas pelos seus filhos é algo que não tem como descrever. E como seria mais construtivo para a nossa sociedade se as políticas fossem escritas e elaboradas por mães. Eu tenho certeza que nós viveríamos um mundo bem melhor. Ser mãe na sociedade de hoje é uma combinação de desafios e de superações. Mães têm múltiplas tarefas, múltiplas responsabilidades, e elas precisam conjugar o seu papel de mãe com a carreira profissional, com a sua própria individualidade, com as pressões sociais e com todas as transformações do mundo moderno. E como isso é difícil fazer na prática. E é nessa tapeçaria que reside uma força que é praticamente sobrenatural. A força da superação das mulheres, especialmente das mães, no mundo contemporâneo. Um dos aspectos mais difíceis de superar, um dos maiores desafios na vida de uma mãe, é conciliar a sua vida pessoal com a carreira profissional. E as mulheres sofrem muito porque elas sentem culpa por estarem ausentes no lar em momentos em que ela precisaria estar lá para acudir o filho ou a filha em alguma necessidade. Eu vejo o sofrimento de colegas que são mães de crianças e que trabalham comigo. Elas estão trabalhando, envolvidas em alguma atividade da qual elas não podem se ausentar, e aí elas recebem uma mensagem no celular: olha, o Joãozinho está com febre, o que eu faço? Seu filho acabou de cortar o lábio, está na escola, está na enfermaria, e ela está numa atividade que é imprescindível, ela não tem como se ausentar naquele momento. Como é sofrido esse tipo de situação em que uma mãe tem que se dividir em várias pessoas, né? Como diz o ditado popular, tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Eu não ia dar conta. Eu, sinceramente, eu já não dou conta sendo homem.
Se eu fosse mulher, eu acho que eu enlouqueceria, eu ia pirar mesmo. A busca por equilíbrio entre a vida pessoal e as atividades profissionais é uma corda bamba. É um desafio que a mulher sempre vem lidando com isso e exige um equilíbrio emocional, uma capacidade que só Deus pode conceder. Sem falar da exaustão da dupla jornada. Nós, homens, chegamos em casa, nós queremos tomar o nosso banho, e a gente dá o nosso dia por encerrado. Eu já trabalhei, já preenchi o relatório que tinha que preencher, já conversei com o gerente, com o meu chefe, com meus funcionários. O dia acabou, agora eu estou chegando em casa, eu vou assistir o jogo do Corinthians, eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Agora não quero saber de mais nada. A mulher chega em casa, ela só não bate o ponto, mas começa um novo trabalho para ela. Não tem relógio de ponto, ela não precisa assinar que está chegando no trabalho, mas começa uma nova jornada, onde ela vai trabalhar do mesmo jeito. E, longe de a gente querer uma sociedade machista, em que o homem só faz aquilo e a mulher só faz aquilo outro, essa distinção rígida de papéis é de uma sociedade já ultrapassada, antiga. Mas existem coisas que só a mulher consegue fazer, só uma mãe consegue fazer. E por mais que a gente procure dividir certos papéis, tem coisa que não dá, é coisa da mãe mesmo. E as mães sabem disso. E que sofrimento é ter que ficar horas, às vezes, sem dormir, porque o filho no colo do pai é uma coisa, mas o filho no colo da mãe é outra coisa. E só a mãe consegue, por uma capacidade que Deus lhe deu, acalmar o filho naquele momento difícil. São 3 horas da manhã. O filho queria o peito da mãe, ou quer a presença da mãe, porque acha que tem um monstro debaixo da cama. Só que 7 da manhã ela já tem que estar no trabalho. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa sociedade. Então vocês, mães, mulheres, não precisa nem ser mãe, são verdadeiras heroínas, porque vocês conseguem sobreviver a pressões muito difíceis de suportar. E eu acredito que isso só é possível porque Deus deu a vocês uma capacidade de resiliência que é sobrenatural. E, além disso, a mulher se depara com expectativas que não são realistas e com julgamentos sociais. A mulher precisa ser a perfeita dona de casa. Ela precisa dar conta de tudo. Ela precisa ser a mãe perfeita, que atende os seus filhos em todas as suas necessidades. Precisa estar com o peso dentro de uma faixa muito limitada. Ai, se você passar daquele IMC, o índice de massa corpórea, você vai ser mal vista. Tem que frequentar a academia, tem que malhar, tem que estar com um corpo dessa e dessa maneira, porque é assim que a sociedade valoriza. Precisa dar conta do trabalho, precisa dar conta de casa, precisa ser a mulher que ama o marido
e dar conta de tudo. Essa pressão é avassaladora. Lidar com todas essas expectativas e pressões é enlouquecedor. E, especialmente nesses momentos, é importante a mulher e a mãe romper com esses padrões idealizados, utópicos, não realistas, e construir uma maternidade que seja autêntica, realista, em que ela possa se sentir realizada como mãe e, se possível, como profissional também. E outro grande desafio da mulher é lidar com a saúde mental. Quem é que consegue ficar equilibrado? Que fluoxetina consegue dar conta de um padrão de vida em que você é cobrada de todos os lados? O marido quer isso, o filho quer isso, o irmão mais novo quer isso, a sua mãe também precisa disso, disso e disso, o seu pai está doente, então aí você... Mas amanhã você tem que estar no trabalho, não tem como escapar. Amanhã não vai faltar amanhã. Amanhã o gerente depende de você, você tem que dar conta. Como? Se vira. Essa é a resposta da sociedade. Dá conta. Você é mulher, fazer o quê? É isso. Não tem saúde mental que dê conta disso. Viver com uma mente equilibrada diante de tanto absurdo, de tanta loucura, é uma tarefa quase impossível. E reconhecer os próprios limites, buscar apoio, priorizar o autocuidado, são tarefas essenciais para você que é mãe. Reconheça os seus limites. Não queira dar uma de Mulher Maravilha. Busque apoio quando você sentir que precisa de suporte. E lembre-se, o autocuidado é essencial. Então, uma vida de mãe é uma vida de conciliação, de desafios e de superações. A mulher, especialmente a mãe, é uma campeã na arte de superação. Você que é mãe, que está aqui hoje, você já venceu muitas batalhas. Você já enfrentou grandes dificuldades e você conseguiu superá-las todas. Porque Deus colocou em você uma força, uma capacidade que é inigualável, em que a linguagem humana não é capaz de descrever. É obra de Deus. É algo que a gente se maravilha, porque vocês são exemplos de resiliência e de superação dos desafios. A escritora Marion Garrett escreveu que o amor da mãe é o combustível que permite a um ser humano comum fazer o impossível. Haverá situações na vida em que você só vai conseguir superar aquilo porque você carrega dentro de si a força do amor que a sua mãe teve por você. Se a gente olhar para trás, a gente vai reconhecer que certos momentos da vida a gente só conseguiu viver e superar porque a gente carrega dentro de nós aquele amor inabalável, aquele amor incondicional
que a nossa mãe teve por nós. Sem essa força, a gente não ia superar. E Honoré de Balzac, o grande escritor francês, disse que o coração de uma mãe é um abismo profundo, em cujo fundo você sempre encontrará perdão. Como isso é verdade, gente? A mãe tem uma capacidade de perdoar os seus filhos que é um reflexo da própria natureza de Deus. O filho pode te xingar, o filho pode olhar para você e falar: eu não te amo, eu não quero você, você é uma chata, mãe, você é insuportável, eu não aguento, eu não vejo a hora de sair dessa casa. Mas você sempre consegue perdoar o seu filho, a sua filha. Sabe por quê? Porque dentro de você está a essência de Deus. Toda mãe carrega dentro de si uma fagulha, uma chama da presença divina. Eu acredito que Deus se revela na palavra, é verdade. Mas eu acho que Deus se revela no nosso universo, principalmente através das mães. Porque para Deus é fácil perdoar. E por isso que vocês, mães, conseguem perdoar, mesmo quando para nós, homens, aquela situação é imperdoável. Mas vocês estão sempre conseguindo perdoar. Porque dentro de vocês está Deus, o Criador de todas as coisas. E é esse justamente o tema que o rei Lemuel aborda no capítulo 31 do livro de Provérbios. Segundo os provérbios do rei Lemuel, a mulher virtuosa, em particular as mães, trazem dentro de si um reflexo da presença de Deus. Como é que nós podemos enxergar Deus nas nossas mães? Esse texto bíblico nos oferece um vislumbre de Deus por meio das características que constituem a essência de ser mãe. E a primeira característica é o valor. Vocês, mulheres, vocês, mães, têm um valor que é inestimável. Por isso que o rei diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Deus está dizendo hoje para você que é mulher, para você que é mãe, é Deus quem está falando, não sou eu. O seu valor é muito superior ao de pedras preciosas. E por isso que quando o seu filho olha para você, pode ser que nesse momento ele não reconheça, porque depende de um processo de amadurecimento. Mas um dia o seu filho ou a sua filha vai reconhecer o valor inestimável da sua pessoa. Existem relatos de pessoas que só reconheceram isso depois que a mãe morreu. Reconheceram o quanto a mãe viveu por eles. Mas só entenderam isso, às vezes, quando ficaram velhos. E é graças a você que o seu filho tem o seu primeiro contato com Deus.
O primeiro contato com Deus que o seu filho tem não é na igreja. O primeiro contato que seu filho tem com Deus é quando ele sai do canal do parto. E você olha para ele, olho no olho, e ele sente que ele tem uma mãe. É aí que Deus então se revela a ele, porque ele sente que existe amor pela pessoa dele. E a melhor maneira de nós percebermos Deus não é lendo um livro de teologia, é nós sentindo a presença de um amor que nos acolhe, nos afaga, nos suporta, independentemente da situação. Então você é um veículo de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha. Você é um instrumento de Deus. Deus está dentro de você. Em segundo lugar, a confiabilidade. Como é difícil confiar em pessoas hoje em dia. Eu, quando abro o meu celular, eu vejo que é difícil confiar nas pessoas. O meu e-mail, que eu já recebi de herança de pessoas no exterior que deixaram milhões de dólares para mim. Eu recebo contas todos os dias de uma empresa de telefonia que eu nem tenho. É golpe atrás de golpe. Golpe atrás de golpe. Mas, diz o rei Lemuel, que o coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Confiabilidade. Nós aprendemos a confiar em Deus porque nós confiamos nas nossas mães. Eu não conheço uma única mãe que queira enganar o seu filho. Mães falam palavras duras, mas sempre pensando no melhor dos seus filhos. E os filhos aprendem a confiar na direção que as suas mães lhes apontam. Nós sabemos que as mães, claro, as mães humanas são falhas, mas nós podemos confiar nelas. Todo mundo pode querer te enganar, mas você pode ter certeza que a sua mãe nunca vai querer que você seja derrotado na vida. A sua mãe vai querer ver você sempre bem. Pode confiar na mãe, assim como você pode confiar em Deus. Outra característica de Deus que nós vemos nas nossas mães, a benevolência. Diz o texto bíblico que a mulher lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher, e particularmente a mãe, é uma pessoa generosa. Ela pode ficar, claro, aturdida, decepcionada, estar mal-humorada, mas ela sempre vai querer fazer o bem pelos seus filhos. E eu acredito que quando o nosso mundo vive essas guerras terríveis, é porque os que ordenam esses massacres sangrentos ainda não entenderam a dimensão do amor que as suas mães tiveram por eles. Como é que você vai conseguir matar uma pessoa sabendo que essa pessoa teve uma mãe que dedicou a vida toda para que ele existisse? Assim como a sua mãe dedicou a vida dela toda
para que você esteja onde você está hoje. Como é que você vai ter coragem de fazer mal para uma pessoa que um dia foi criança e foi muito amada por sua mãe, como sua mãe amou você? Então, se a gente for até a última instância do pensamento, o que o mundo vive é uma crise da falta de consciência do amor materno. Falta consciência do amor materno. Se as pessoas tivessem consciência desse amor, nós não viveríamos nenhuma guerra. Outra característica da mãe virtuosa, da mulher virtuosa, é a sua diligência, o seu cuidado. O rei Lemuel diz que a mulher virtuosa é uma verdadeira empreendedora. Quando você lê a descrição, gente, esse texto aqui foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Para as pessoas que não conhecem a Bíblia e dizem que a Bíblia tem uma visão machista sobre as mulheres, que a mulher não é capaz de nada, que o homem é que tem que fazer tudo. Gente, quem fala isso nunca leu a Bíblia. Esse texto descreve a mulher como uma pessoa empreendedora, é uma verdadeira empresária. Ela trabalha. Ela vende produtos, ela compra, ela negocia, ela faz comércio, ela lucra, traz o dinheiro para casa, ela compra propriedades. Esse é um texto escrito numa época em que as pessoas imaginavam, nossa, essa sociedade é patriarcal demais, mas olha a descrição que a Bíblia faz da mulher, e principalmente da mãe. É um texto que foge completamente às nossas expectativas culturais. A mulher cuida do seu lar, assim como, de acordo com o texto, ela cuida dos seus negócios. Ela é uma pessoa inteligente, capaz. A mulher é cheia de sabedoria e de instrução. Como diz o texto, ela sabe aconselhar seus filhos, sabe dar palavras positivas, construtivas. É isso que nós esperamos de Deus, que Ele coloque no nosso coração uma mente sábia para nós tomarmos medidas corretas. E é isso que as nossas mães fazem por nós. A mãe é a escola que Deus colocou na sua vida para você chegar até onde você chegou. Mães, às vezes, mesmo as que não têm escolaridade, isso daqui não tem nada a ver com escolaridade, mesmo mães que não têm cultura, têm uma sabedoria que é o reflexo da sabedoria de Deus. Palavras sábias que ajudam o filho a vencer desafios. E aquelas palavras só foram ditas porque Deus estava falando essas palavras junto ao seu coração. Essa é a mulher, é a mãe responsável por cada um de nós. E o rei termina dizendo que a graça, a aparência física, é vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A característica mais importante de uma mãe, de uma mulher, é temer o Senhor. Temer, aqui no hebraico, não é ter medo. Deus não quer pessoas medrosas. Temer é respeitar, reverenciar, considerar Deus como o alvo da sua vida, como a base de toda a sua existência. Esse é o princípio da sabedoria. E vejam como é escrito o livro de Provérbios. No capítulo 1, diz o rei Salomão, o temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. A reverência por Deus, considerar Deus como uma realidade que está acima de mim e que deve nortear tudo aquilo que eu faço. E no último capítulo, o livro termina dizendo que a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, que reverencia a Deus, que considera Deus a realidade mais importante da vida. É momento de nós agradecermos a Deus pelas nossas mães. Deus está presente em todas as coisas. Até nessas construções aqui deve ser gesso. Deve ser gesso. Deus está aqui. Deus está em tudo. Deus está nos ventiladores, Deus está nesse pano aqui. Deus está em tudo. Tudo está em Deus. Mas, é verdade, a Bíblia é a fonte da revelação de Deus para as nossas vidas. Mas, Deus também usou você, mãe, que está aqui. Deus usou também a sua mãe para se revelar a você. Você não conheceria nada de Deus. Deus seria apenas uma construção teórica e abstrata. Se a sua mãe não tivesse dado a vida por você. Que Deus abençoe ricamente. Você que é mãe, que Deus abençoe ricamente todas as mães do mundo.